Amigos e amigas, hoje eu trouxe uma gravação da Band News em que eles dizem que foi a reunião entre Donald Trump e o Lula. Não, foi uma prévia da reunião lá na Malásia, porque a imprensa esteve presente. Se fosse das comitivas, não teria espaço suficiente para a comitiva do Brasil levada pelo Lula, que sempre é um batalhão de pessoas. Tivemos elogios da situação e muitas críticas da oposição, o que é normal. Já o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, diz que Donald Trump diz que tem interesse de vir ao Brasil, que ele admira o povo brasileiro. Com certeza, são 200 anos de boas relações que foram arranhadas agora do governo Lula pelas suas atitudes, pelas críticas ao governo americano, a tentativa de fazer com que o dólar não seja mais a moeda internacional, que é, no dia de hoje, aplicando, inclusive, da possibilidade do ian ser uma das moedas comerciais. Isto é o combate que o BRICS faz, que é liderado pelo presidente Lula e a presidente, ou se diz presidenta, é a Dilma Rousseff. Mas a crise aqui no Brasil não está nada fácil. Basta dizer que a Polícia Federal diz que pode suspender a emissão de passaportes já no mês que vem. Sabe por quê? Falta de verbas. Temos também aquela situação em que a Caixa diz que vai lançar a sua casa de apostas online. O presidente Lula diz que não sabia desta situação e cobra explicações. E a narração ou não é aquilo que seria a realidade, porque é da Band News e ela sonega. A intérprete nega muitas vezes coisas tipo que ele respondeu para a imprensa, que foi perguntado sobre Jair Bolsonaro, ele disse que não era da sua conta. Também teve uma parte que não foi citado, que perguntaram sobre a situação entre Estados Unidos e a Venezuela. E Trump disse que isto não iria discutir com o Brasil. E outros dizeres do diálogo em que ela sonegou, ela colocou somente o que é importante, principalmente para o governo brasileiro e que nesse momento é de esquerda. Mas vamos aí então, na íntegra, esta reunião que houve, uma pré-reunião, mas eles colocaram como se fosse a pauta principal. O que foi decidido sobre as tarifas? Nada. Elas só foram suspensas momentaneamente. Promessas de a redução do tarifaço, nenhuma. Mas vejam aí. Bom dia, a gente acompanha agora o pronunciamento do presidente americano Donald Trump nesse encontro com o presidente Lula. Vamos acompanhar um trecho. Ele já falou até agora que vamos fazer um acordo com o Brasil. O presidente Trump falou que o Brasil é um ótimo país e que fará um acordo comercial com o Brasil. Ele fala que pode fazer um acordo muito bom para os dois países e que as duas equipes têm conversado bastante nos últimos dias e têm se dado muito bem. Acho que podemos fazer acordos muito positivos para os dois lados. Sempre tivemos uma ótima relação entre Brasil e Estados Unidos. Olha, eu acredito que o presidente Lula fala agora. A imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. Antes de começar a reunião, são só suposições. O Brasil tem todo o interesse de ter uma
relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between Brazil and the O que nós U.S. temos certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa, I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês. of our agenda already in English. If we Para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll dele. have time to discuss all the issues here, so that's why I brought it in writing. No mais, A imprensa começa a fazer perguntas sobre as tarifas que os Estados Unidos colocaram We're dealing on it no right Brasil. now, and we'll be discussing it for a little while. And I Trump think falou we'll que eles vão probably come to a discutir isso por um conclusion pretty tempo. quickly. We know each other. We know Ele what diz each que os other países wants. se I think we'll come to a conhecem conclusion. I think we'll come to a lot of conclusions this week. This has been a very e big que week. foi um final de semana que eles puderam chegar em várias Concluded a war conclusões. just now. We just had the official signing. Temos uma assinatura oficial para fazer That's actually why we came here. We had e é o motivo também de que nós dois viemos até aqui. Thailand and really lots of others. We've done 8, and we're looking to do number 9, which would be Russia. Nós já acabamos também com 8 guerras e queremos buscar a 9ª, a guerra com a Rússia. Please go ahead. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Uma pergunta sobre Well, o I've always ex-presidente liked Jair him. I've Bolsonaro. always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really. Trump I've always lamenta thought o que he was a aconteceu great shooter, but com o ex-presidente, diz que he's respeita gone through a Lula, lot. mas que lamenta muito o que aconteceu com o ex-presidente Jair None of your Bolsonaro. business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a Ele deal with pergunta agora China. sobre a We need, as you relação know, com a China e como o in Brasil South pode se Korea with aproximar President comercialmente Xi. I think we'll da have China. Trump good deal with diz que China. vai inclusive se They encontrar wanna com make Xi a deal. Jinping We wanna e make a que deal. também We've farão agreed um to meet. acordo com a We're China gonna em meet them relação later in às China, tarifas. and we're going to meet in the U.S. in either Washington E or que o Xi Jinping or irá Mar-a-Lago, também Palm para Beach. Washington So, para se encontrar com Donald Trump. I think a lot of these talks, when we meet, we've done a lot of discussions before Temos we meet. We've muitas done discussões discussions para with fazer, Brazil. assim como So I temos think com o we're gonna Brasil. end up having a good deal for both countries. I Acho think que podemos with fazer China, bons that's gonna acordos para os happen. dois And países, we have tanto com a other deals, China we como have com o Japan, Brasil. we have South Korea, we have a lot of meetings, but people seem to be very interested in China. As pessoas estão muito interessadas na China, por exemplo. Então, nós também queremos fazer acordo com a China. Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Brazil is requesting. Yeah, we can do things fast. We move quickly. Nós podemos fazer coisas rápidas, fazer um acordo rápido com o Brasil. É a nossa intenção. Not you again, please. Is there a deadline, Mr. Go ahead, President? please. Yeah. Are you discussing your actions in Venezuela? A imprensa segue fazendo perguntas, todos ao I mesmo don't think tempo. we're going to be discussing Venezuela. They're not involved Ele with fala sobre a Venezuela. discussão They're da not- situação na Venezuela e que não pretende discutir No, I isso. would discuss if they want to. I'll discuss it, but no, I don't think we're going to be discussing it. Ele não acredita que será um ponto de discussão com o presidente brasileiro. Besides Bolsonaro, is there anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll Ele go disse very que quickly. irá descobrir em cerca de 15 minutos sobre a questão das tarifas em relação ao Brasil, mas que é um acordo bom para os dois países. Deals in China's backyard. What should they take away from the strong U.S. presence in this region? I don't think they should take away anything. I think we're going to have a good deal with China. I think we're going to make Ele a deal. diz que, It's na gonna be verdade, great não for deve China, tirar great for us. I mean, nenhuma we have a lot tarifa, of mas que things deve fazer bons that are, acordos, e a mesma situação good com for a both. China. And we know pretty much, we've been dealing with China. You know, we don't just meet in a E vacuum. ele sabe que está We've had a lot lidando of com um país discussions. como a Jameson, China. Scott,
Howard. Tem muitas pessoas envolvidas nessa negociação. E também tivemos muitas discussões com o Brasil. Pessoas muito importantes e com conhecimento estão discutindo sobre isso há semanas. Presidente, eu queria sugerir que vocês... Presidente Lula fala agora um pouco. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar, não quer falar. Mas porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com vocês. We don't have much time and we'll waste time or lose time talking with the journalists. So we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. Patience, you'll know the results of the meeting. Se ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going to hear the new things that will come out from the meeting. So I suggest that they're not great questions today, I must say. You know, they're sort of boring. Presidente Trump fala que, na verdade, todos fizeram muitas perguntas. E essa foi uma gravação que eu trouxe a vocês do encontro. Mas nós temos ainda para complementar mais informações. Uma pérola do ministro da Fazenda, o Haddad. Ele diz que deixará um legado duradouro na economia brasileira, em destaque na reforma tributária, e está arrumando a bagunça que o governo anterior fez. Como sempre, a culpa é do governo anterior. E ele pagando as dívidas da Venezuela, Moçambique, que o Brasil foi fiador. Lá no governo PT, ele diz que é melhor gastar do que ser um caloteiro internacional. Mas foi feito quando o Brasil foi fiador desses países que sabia que não pagariam nunca essa dívida com BNDES. Também na Justiça, polêmicas haverão mais adiante. A segunda turma agora foi composta pelo ministro Fux, que pediu transferência da primeira turma. E ali se encontram mais o Toffoli e o Gilmar Mendes. Mas outros da direita, André Mendonça e Nunes Marques. Então, segundo ele diz, as polêmicas continuarão. Também aquela frase célebre do presidente Lula, que os traficantes são vítimas dos usuários. Muita polêmica pela frente. Mas eu espero que vocês, ao assistir esse vídeo na íntegra, inclusive daquela reunião, que está vindo quase que em primeira mão, que teça seus comentários. Deem a sua opinião. E essa opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. E se receber esse vídeo nas suas redes sociais, clique no link para que a plataforma do YouTube saiba que você assistiu esse vídeo. E se for o caso, mais uma vez eu peço, se inscrevam, porque vale a pena, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.